Dando prosseguimento, a gente vai ter uma aula rápida. Ups. Espera aí. Só um segundo. Abrir a apostila aqui do meu lado. Para ir para a parte certa. Hoje nós vamos ver duas coisas, né? A parte de criar subprogramas e transladar alguma informação. Já achei aqui. Só dar um zoom aqui. Bom, da minha câmera. Vou botar para cá que eu tenho mais visão. Uma das coisas mais importantes para a gente, quando vai criar algum tipo de comando, que às vezes a gente precisa fazer alguma coisa que é algum tipo de movimento que é repetitivo, e no lugar da gente ficar escrevendo várias vezes ou dando Ctrl+C, Ctrl+V, a gente pode usar um recurso de criar subprograma para fazer algum trecho específico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever o programa e depois a gente vai escrever o subprograma. E a gente vai dar um nome para ele. Então, a gente vai vir aqui na Workpiece. Eu criei esse aqui onde a gente vai colocar o nosso programa principal. E aqui onde a gente tem os subprogramas, a gente vai colocar todos os nossos subprogramas. Eu vou criar ele do zero para mostrar como é que é o passo a passo. Mas eu já criei aqui, mas de qualquer forma eu vou criar um novo. Então eu vou criar uma nova pasta aqui, um novo documento. O anterior se chama principal, né? Mas eu vou colocar aqui o primeiro. A ideia é colocar tudo em letra maiúscula. Primeiro. Pronto, aí ele abriu, né? Com as letras maiúsculas, a gente vai colocar aqui os nossos comandos básicos. Vamos colocar o G90. Vamos colocar o G17. Vamos colocar o G71. Nós vamos colocar o G54. São os basicão. Pode colocar o G40, né, para desabilitar compensação de raio, algumas coisas assim. Relembrando, G90, coordenadas absolutas, G17, plano XY, o G71, vamos trabalhar em milímetro, né? Então, a gente já disse para a máquina que a gente vai trabalhar em milímetro. A gente vai avançar aqui para a última linha e, de cara, a gente já coloca aqui o M30. Em cima do M30, eu vou colocar aqui o M5 e o M9. Já digo o que é ele. Ferramenta não, desculpa, a nossa peça, né? Para a nossa peça, a gente vem aqui em vários. Tá gravando? Tá, não tá? Tá. Blank. E eu vou criar uma peça que ela tem o tamanho 100 por 100. Nós vamos aumentar um pouco essa peça aqui. Eu vou botar ela 100 por 300. Ela vai ter o tamanho 100 por 300. Aí a gente bota aqui para edição novamente. Vamos selecionar aqui uma ferramenta. Eu vou selecionar essa ferramenta 12. Professor, eu posso escolher qualquer uma? Pode. Lógico, vai depender daquilo que você quer fazer, né? Eu estou seguindo a apostila. Ela chama uma ferramenta 12, mas a gente pode chamar qualquer uma simulado, né? M6 habilita a troca da ferramenta. Aí agora a gente vai vir com o comando S, 2000, S2000, para a gente ligar o spindle a 2000 RPM.
nós vamos dar um comando M3 e um comando M8. O M3, rotação sentido horário. M4, rotação sentido anti-horário. M8 vai ativar o fluido de corte. E aí a gente começa com os nossos posicionamentos, né? Vai dar aqui um G0, X0, Y0, Z10. Então, nós vamos rapidamente ir para o 00 e ir na posição 10. Depois a gente vai G1, descer com calma para a posição Z0, com um fluxo de 400, um feed rate, ou uma taxa de velocidade, né? E aí é onde entra o subprograma. A gente vai criar um subprograma. Eu vou chamar esse meu subprograma de sub 1. E eu vou repetir o meu subprograma 3 vezes. P3. Tá? Ele vai ser executado 3 vezes. Acho que foi uma aula anterior, uma aula passada, eu mostrei o repeat. E faz a mesma coisa. Só que a gente escreve o código do repeat aqui. Você chama repeat e fora desses comandos a gente coloca lá o início, o fim e todo o trecho que está dentro. É a mesma coisa. Só que agora eu vou criar um subprograma, vou batizar ele, e aí ele vai buscar lá na pasta, ele vai descer essas linhas de código. Quando ele chegar nesse subprograma, ele vai sair daqui, vai lá na pasta, vai executar 3 vezes o que está lá, e aí ele volta para cá para fazer alguma outra coisa. Então, no caso aqui, ele vai repetir 3 vezes, e vamos ver o que acontece, né? Não vai acontecer nada porque o sub1 não existe ainda. Então, agora a gente vem aqui no nosso gerenciador de programa, vamos nos subprogramas, vamos criar um novo e vamos ter que colocar o mesmo nome, sub1, e ele vai criar um código limpo para a gente. O sub1, aqui a gente já vai escrever meio que direto, né? A gente vai colocar aqui alguns comandos, não são muito necessários, mas vai colocar aqui o G91. Por que o G91? Que é para a gente trabalhar com coordenadas incrementais, né? Só esse, porque a gente vai... Lá a gente não colocou G90. G90 a gente estava trabalhando com coordenadas absolutas. O G91 eu estou trocando para coordenadas incrementais. Então, como a gente mandou ele repetir 3 vezes, quando ele entrar nesse ciclo, ele vai transformar isso aqui em coordenadas incrementais, ele vai decrementar 2 milímetros, aí ele volta para coordenadas absolutas, faz o que tiver para fazer. Quando ele voltar novamente esse ciclo, ele vira incremental e desce mais um pouquinho, e ele vai cavando passo a passo. Se eu não fizer isso, ele vai ficar riscando em cima da mesa indefinidamente. Ele nunca vai afundar a ferramenta. Então, eu vou colocar aqui o G91, G1, Z-2, e eu vou botar uma taxa de 200. Tá? O que ele fez aqui? G91 ficou incremental, desce lentamente menos 2. Agora eu vou escrever G90, que é para ele voltar a ser coordenada absoluta. Coordenada absoluta. Aqui, coordenada incremental. G90, né? G41. G41 a gente vai habilitar a compensação de raio interna, mas isso aqui é por causa do código, tá? Ele criou isso aqui para fazer compensação de raio. Mas eu não sou obrigado, eu posso, por exemplo, excluir isso. Não preciso utilizar a compensação de raio. Eu vou fazer até o seguinte, para não ficar
eu vou tirar a compensação de raio. Não tem necessidade dele. A gente pode voltar e alterar. A gente pode criar até o sub 2, e aí a gente vê a diferença do como seria o com compensação e sem o compensação. Aí daria um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Próximo passo aqui é dar um G1, e aí a gente vai ter que agora fazer as posições. Nessa hora, aqui a gente está posicionando, né? A gente já mandou ele baixar, ele está em cima da posição 00, e a gente mandou ele baixar naquela posição. O ideal é que a gente mandasse ele baixar já num ponto que a gente tem interesse, né? Então, antes dele baixar aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar aqui normal, como se fosse o G90, né? Antes dele se tornar G91, e eu vou colocar aqui um G0, X20, Y20. Então, ele já vai para o meio, né? Ele já vai ali, ele vai sair do 00 e vai para o X20 e Y20. Nessa posição é que ele vai baixar para fazer a cava. Aí aqui ele volta para G90 e aqui a gente vai continuar o nosso código. Aí o que eu quero que ele faça, né? Ele está na posição X20, Y20, ele baixou, está nessa posição, aí agora a gente vai fazer ele subir para o Y60, depois ele vai para o X80, Y40, depois ele volta para o X20, Y20, volta para aquele ponto de origem dele, né? Ele aqui desabilita o compensação de raio, ou seja, ele vai fazer esse movimento 3 vezes, né? Então, essa é a primeira passada dele. Então, na primeira passada, ele se desloca. Aí aqui tem um problema, né? X20, Y20. Não, ele vai ficar nessa posição. Não, tá certo, ele vai ficar nessa posição mesmo. Eu não mandei ele se deslocar para mais nada. Não mandei ele voltar para a origem, tá ok. Para fechar o subprograma, a gente escreve M17. O M17 informa para ele voltar para o programa de origem. Quando a gente clicar aqui, ó, ele já salvou, né? Se a gente clicar aqui na setinha, a gente reabre ele. Só que eu vou copiar ele. Eu vou dar aqui um Ctrl+C. Vou voltar aqui, vou clicar aqui, vou colocar um novo e vou escrever sub2. Vou dar aqui um Ctrl+V. E nesta parte aqui, eu vou escrever o meu G41. Só para a gente ter noção de como seria ele funcionando com o G41 e com o G40, né? Vamos voltar aqui e vamos aqui para o nosso programa primeiro. Nesse eu chamei o sub1. Vamos executar o sub1 3 vezes. Vamos executar ele só uma vez mesmo. Só para ver o que ele vai fazer. Espero que não tenha nenhum erro. Acho que eu botei muito grande ali. Pronto. Está parado ali porque foi esse o comando. Esse cara aqui está grande demais. Eu vou colocar 100%. Agora eu vou mandar ele repetir esse comando 3 vezes. Note que como ele fez aquela mudança lá de incremental para absoluto, ele tem que baixar cavando, né? Posição bacana. Ó, ele vai baixando.
cavando. E eu não mandei ele fazer mais nada depois disso. Então, ele encerrou o subprograma. Então, eu vou mandar ele G0. E aí, eu vou mandar ele subir para o Z10. Essa é a posição que eu quero que ele faça, né? Que ele suba nessa posição Z10. Depois, a gente vai repetir o comando anterior, que é o G1. Deixa eu ver se eu consigo na mesma posição. Consigo. G1, Z0. Vou botar o mesmo F400. E eu vou escrever o sub 2. E eu vou pedir que ele repita 2 vezes. Não, uma vez só. Só para a gente ver se ele realmente vai acontecer. E, obviamente, eu vou pedir que ele levante G0, Z10, que é para ele sair. E depois eu vou mandar ele ir para o X0, Y0. Então, ele vai fazer o primeiro, e depois o sub 1, depois ele vai fazer o sub 2. Baixou, cavou mais. Esse aqui está sem compensação. E o próximo vai ter compensação de raio. Aí a gente vai descobrir se é interno ou externo. Ó. Compensação de raio externa, né? Você está vendo que ele está fazendo uma cava maior. Se eu tivesse mandado ele repetir 3 vezes, só mandei ele repetir uma vez, né? Então ele só fez esse primeiro nível de rebaixo e tem alguns erros aqui de posição. A gente poderia aumentar esse cara aqui, por exemplo, 3 vezes. E vamos aumentar ele para 2 vezes, pelo menos. Aqui vão ser 2. E aqui 2, que é para ele ser mais rápido. Qualquer coisa vai lá no sub e altera o tipo de posicionamento, né? De compensação de raio. Ele vai fazer mais uma. E agora ele vai fazer com a compensação. Eu acho que tem algum bug, porque está repetindo mais do que... Professor, ele não era para repetir só 2 vezes, não? Era. O meu só foi 2 vezes, parou. Tem um bug aqui, ele está travando e está continuando. Mas o meu fez do jeito que era pra fazer, 2 vezes no 1 e 2 vezes no 2, que é com a compensação. Eu vou ver até onde essa munganga vai. Ele está repetindo várias vezes o comando. O meu tá bom. E é o 2, né? Ele tá repetindo. Olha o número que está escrito ali. 21, né? No meu só tem 2. Aí fica difícil, né? Eu botei 2 e não apaguei o 1. Agora ele vai fazer correto. Mania de mexer no teclado. Muito rápido. Acaba errando mais do que deveria. Pronto. Agora eu vou pegar essa peça aqui e eu vou aumentar ela no Y
Vou colocar ela a 200. Vou simular só para ver se ela realmente aumentou. E vou usar a vista de topo. Pronto. Eu quero descobrir que posição é essa daqui. Ela é 100. 100 e aqui está com cara de 10, 120. Pronto. Isso aí, subprograma, você escreve assim. Todo movimento que você quer que ele repita, você escreve num Aqui, subprograma. viu, professor, também? Oi? Algum. Opa. É porque só tem um computador para um aqui. Não, tranquilo. Não, eu já sei que vocês aí é uma dupla dinâmica. Quando eu vejo que a Aline está presente, eu já conto como duas presenças. Tá bom. Então, toda vez que a gente quiser escrever algum código e tentar dar uma resumida, que a ideia é sempre escrever o mínimo possível. Por sinal, quando eu estava conversando outro dia com o Aloysio a respeito de código, de programação, coisas modernas que estão surgindo mundo afora, o Python é um negócio maravilhoso, porque ele substitui uma didática, ele tem uma curva de aprendizado incrível. E ele reduz demais os códigos que a gente escrevia antigamente. Você ia escrever um código para alguma coisa específica da área de engenharia, principalmente para resolver problemas matemáticos, utilizando o cálculo numérico, por exemplo, e você tinha que escrever códigos monstruosos para poder resolver um problema minúsculo. E o Python foi uma linguagem que veio para... Eles conseguiram enxugar. Por exemplo, o famoso Hello World, em C++, ele ocupa, eu acho que, se não me falha a memória, são 5 ou 6 linhas de código. E o mesmo Hello World no Python é apenas uma linha. Então, eles conseguiram enxugar. Então, a ideia é assim... É bom também que reduz muitos erros, né? Sim, bastante. Reduz a quantidade de linha, o perigo de você errar é menor. Aquele negócio de ficar abrindo e fechando chave, abrindo e fechando não sei o quê, essas coisas... É os maiores erros que dá Comete é aí. muito erro por causa daquilo. E o Python, o diferencial dele é que para você separar os blocos, é só você tabular. Tipo assim, ó. Você está aqui com o código escrito aqui, aí você faz assim. Se tiver tabulado assim, essas 3 linhas aqui tabuladas juntas, elas já são aquela abre e fecha dos parênteses, né? Das chaves. Essa daqui já é outro bloco e assim por diante. Uhum. Fica mais enxuto, você não precisa usar tanto o teclado. Então, a nossa ideia aqui é tentar reduzir ao máximo essa parte de escrever código. Então, se você pode escrever um código uma única vez, ou então só fazer algum tipo de chamada, é muito mais interessante. Até porque a gente trabalha com ciclos, né? A indústria, ela em si, ela é cercada de ciclos. Então, a gente tem os tipos de ciclos de furação, a gente tem os ciclos para fazer desbaste, depois a gente tem os ciclos para fazer acabamento. Você tem ferramenta para fazer desbaste, que é aquela ferramenta mais grosseira para retirar cavaco, retirar matéria em grande quantidade, e você tem aquela outra ferramenta mais especial para poder dar acabamento, para poder dar polimento, né, fazer aquele acabamento para o negócio ficar mais bonito, né? E aqui a gente consegue criar ali o nosso código, né? Sub 1, sub 2, deixa eu ver se M17 para acabar e pronto. Bom, agora vamos para uma outra parte. Uma está puxando dentro da outra. Essa é a mesma apostila que está lá no Classroom, tá? A gente pode aproveitar esse mesmo código aqui. Eu vou aproveitar esse mesmo código aqui e vou fazer uma pequena alteração nele. Imagine você que eu quero repetir um determinado comando
em algum outro local do nosso espaço lá, da fresa, né? Eu quero que tudo aconteça de novo em um outro local. Bom, primeira coisa que eu poderia fazer, eu teria que esquadrejar todo o espaço que eu tenho e mandar ele ir para aquele local, né? Eu estou na posição x20, y20. E se eu quiser que ele vá para a posição x20, y100, lá vai eu ter que escrever toda aquela parte da programação que está lá no sub. O que estava lá no sub? Vamos dar uma olhada no sub. No sub 1. Quais são as posições que a gente tem? A gente tem a posição x20, y20. Aí a gente tem a posição sobe para o y60, avança para o x80, y40, depois volta para o x20, y20. Ou seja, ele está mandando eu fazer esse mesmo movimento. Mas e se eu quiser desenhar, parece muito o símbolo do YouTube, né? Que é essa setinha de volume, de start, né? Parece uma seta de start, né? Um triângulo. E se eu quiser escrever esse triângulo em outro lugar? Eu vou ter que reescrever o sub? Eu vou ter que vir aqui e criar o sub 1, sub 2, sub 3, sub 4? Não, tem algo mais fácil. A gente vai transladar. Transladar é você retirar o eixo de lugar. Como assim? Cadê aquele lapisinho maravilhoso que tem aqui? Imagina que o meu eixo é bem aqui. Que ponto é esse? É o 0, 0. E se eu transladar ele para cá? Então o meu eixo agora está aqui. Ó. Que ponto é esse? É o meu 0, 0. Então, quando eu mandar ele desenhar alguma coisa aqui, se eu transladei ele para cá, o meu código vai desenhar alguma coisa aqui. Tá? Como vai ser isso? Nesse código aqui, eu vou mandar ele transladar. Então, eu vou escrever aqui de transladar. E eu vou pegar o meu eixo e vou subir ele, né? O meu eixo, ele vai ser... deixa eu ver aqui se o x eu vou manter. A única coisa que eu vou subir é o y. Então, eu vou subir para o y... Eu vou testar o y100, porque eu não testei. Então, eu transladei o meu eixo apenas para cima. Vamos executar para ver o que ele vai fazer. E outra, aqui é o sub 1. E aqui eu não vou cometer mais o mesmo erro. Eu vou mandar ele repetir só uma vez, só para a gente ter noção do que vai acontecer. Faltou mandar levantar, talvez ele risque alguma coisa aí, mas é só para mostrar. Ele vai fazer o primeiro. Quando eu mandei transladar, o eixo veio para aqui para cima, vem para cá. Aí ele vai vir para cá, ó, vai continuar. Eu poderia ter colocado até esse eixo um pouquinho mais para baixo. Mas olha só para onde é que ele voltou. Eu não mandei ele ir para o 0, 0. Isso aqui não riscou, não. É porque é um bugzinho que tem aqui. Olha, eu não mandei ele voltar para o 0, 0. Para ele, o 0, 0 agora está aqui. Tá? Ó, é só um bug. O 0, 0 dele agora está aqui. O 0, 0 não é mais aqui. Se eu quiser que o 0 volte aqui para baixo, aí eu tenho que transladar ele lá para trás. Eu repeti o código inteiro, a única coisa que eu fiz foi transladar o eixo. Então, se eu quisesse fazer várias cópias, eu poderia até criar um outro subprograma só para eu fazer essa alteração de transladar o eixo. Tá? Então, se a gente quisesse executar, por exemplo, vocês fizeram a tábua de corte, né, de carne, o modelo lá da tábua.
Mas se você quisesse fazer alguma coisa mais repetitiva, você faz o teu código único e só faz transladar o teu eixo, joga para frente, e aí ele vai repetindo. Eu vou aumentar um pouco esse cara aqui. Vou colocar ele 200 por 200. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma repetição aqui. Eu transladei ele pela primeira vez, né? Então agora eu vou transladar ele para o X 100. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar jogar ele para frente. E uma última vez. Veja que eu só estou trocando aqui, ó, onde está escrito transladar. Eu coloquei o X. Eu subi X 100. Agora eu teria que descer para o Y0. Eu acredito que no Y0 vai dar certo. E eu vou mandar ele repetir. Note que eu só troquei essa linha e essa linha, né? Dei uns Ctrl+C, Ctrl+V e só troquei duas linhas para ele poder transladar. Vou botar todo. Ele vai fazer aqui, aqui, aqui e aqui. Em cima. Aqui. Deveria ter vindo para cá. Eu errei alguma coisa. É porque no terceiro você botou Y0, aí ele volta para Y0. Aí foi? Ah, Foi só 3, não foi? 3 transladar? A última é Y0. aí eu deveria ter mexido no X também, né? O Y0 ele vai continuar descendo, né? É, Tem que botar Y100 e mexer no X. Que aí você queria ir lá em cima, né? eu vou colocar X100 e o Y100. E agora acho que vai. Não, ainda... Ah, foi. Esse bug é foda, mas tudo bem. Então, deu certo, né? O importante é que deu certo. Então, é bem útil, né? Você pode repetir Professor, melhor do que você ficar calculando várias posições, né? esse comando do transladar foram quantos? 3 ou 4? 4. Volta aí só para eu ver. É Porque eu acho que eu só botei 3. são primeiro, ó. Primeiro a gente tem esse, onde eu vou O botar aqui, ó, Y... sub, certo? Aí eu tenho outro sub bem aqui, ó, que é o meu primeiro transladar. Aí eu tenho outro sub bem aqui, ó. E eu tenho mais um sub bem aqui, ó. Tá vendo? Os 4 triângulos, ó. 1, 2, 3, 4 triângulos. Cada sub desse faz um triângulo. O primeiro não é o primeiro ele está na origem, ele não translada. Ele só vai É porque eu transladar. não translado embaixo dele. Ó, ele só vai transladar aqui, ó, o primeiro, o segundo E o terceiro. e o 3 e o terceiro. Ele só vai transladar 3 vezes. Transladar O são primeiro 3. está na origem. Entendeu? Entendi agora. Tá, então só mudou no último, é X100 e Y100, né? Isso. Que é para colocar o eixo lá em cima. Eu vou ver aqui se ele faz isso. Ele ficou X100, Y100 porque está em coordenada absoluta.
diminuir um pouco aqui. Quer um tempinho para copiar? Eu tô só vendo aqui se ele vai fazer os 4. Fez. É porque eu não tinha... fez os 4 agora. Ok. Pode seguir. Ok. Ciclos. Eu vou pegar um pedaço desse código aqui. Ctrl C. Vou abrir aqui o exemplo. Eu vou abrir um exemplo que esteja menos. Esse aqui. Ciclos. O senhor copiou qual parte do programa? Só o cabeçalho, só para eu não ter que montar todo. Tá. Só a parte do G90, 17, 71, a peça que eu quero uma 200 por 200, a ferramenta é a mesma, a velocidade e o posicionamento. Aqui no final, como de costume, a gente vai dar aqui um M5, um M9 e um M30, que é para desligar. Desliga o spindle, desliga o fluido de corte e desliga o equipamento todo. E dentro desse trecho aqui, a gente pode criar o nosso código. Fica mais bonitinho assim. Bom, uma outra coisa que a gente tem nas indústrias, né, no processo industrial, são ciclos. Coisa mais comum que a gente tem são ciclos. E aí, o G-Code, as máquinas que utilizam o G-Code, elas têm os seus ciclos. O interessante aqui é que não tem como eu chamar ele sem escrever ele primeiro. Então, eu vou escrever aqui ciclo. Veja que se eu voltar, não acontece nada. Ciclo 81, ó, não acontece nada. Mas se eu colocar aqui, ó, abrir e fechar parêntese, ele já abre uma caixinha aqui, ó. Eu vou escrever de novo aqui, ó. Ciclo. Ó, vou descer e voltar. Bem aqui, ó, não aparece nada, ó, onde está o mouse. Aí eu vou escrever ciclo 81, ó. Descer e voltar, não aparece nada. Mas eu vou abrir e fechar um parêntese. Quando a gente abre e fecha parêntese em programação, a gente cria uma função. Então, quando eu descer e voltar, olha o que acontece, ó. Ele abre uma função. Os ciclos, deixa eu abrir, trazer ele para cá. Abrir aqui, ó. Subprograma. Os ciclos, eles têm essa cara cheia de informação para a gente. Mas se eu disser assim, professor, você perguntar para mim, professor, se eu escrever do jeito que está aqui no livro, vai dar certo lá? Às vezes sim, às vezes